É um livro fininho por fora, de apenas 175 páginas, mas muito denso por dentro. Em Busca de Sentido, do psicólogo austríaco Viktor Frankl. O livro narra a experiência do autor como prisioneiro de guerra dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, quando ele passou por 4 campos de concentração, inclusive o famigerado Auschwitz. Se você não sabe, campo de concentração era um local de extermínio de judeus com o objetivo de retirá-los das cidades alemãs, fazerem com que eles trabalhassem até o limite da morte. Quando não morriam por exaustão e fome, davam um jeito de acelerar o processo com metralhadoras ou câmaras de gás. Seria fácil fazer um livro contando os horrores de um campo de concentração. Muitos livros foram lançados assim, né? Naquilo que eu acho que foi mais próximo de um experimento de um inferno que a humanidade já conseguiu produzir, né? Mas o autor não usou isso para fazer sensacionalismo. Aliás, a ideia dele era nem lançar um livro anônimo, sem o nome dele, né? A impressão que se dá é que ele deixa essas histórias de horrores como uma segunda camada, para que isso não tirasse o foco do principal, que era a análise psicológica de como não se deixar sucumbir pelo inferno ao redor dele. Em Busca de Sentido é provavelmente a obra mais importante que fala sobre sentido da vida e busca de propósito, né? Ela foi lançada em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Nunca se falou tanto em sentido, busca de propósito, quanto agora, sobretudo com a chegada das novas gerações no mercado de trabalho, a partir dos milênios, né? Mas essa busca de propósito parece uma forma de encontrar prazer e satisfação em atividades que talvez não sejam essencialmente prazerosas, como o trabalho, né? É como se fosse a versão Nutella do propósito. O Viktor Frankl reconhece pelo menos 3 fontes de significado: o trabalho, sim, o trabalho, o amor e o sofrimento. E é disso que o livro trata. Como encontrar esperança e sentido no meio do sofrimento, do horror e do inferno. Ele foi separado da família, teve seus bens expropriados, tinha que realizar trabalhos forçados por longas horas, com roupas precárias, no meio do inverno europeu, dormia em camas de madeira, sem colchão, era humilhado, via seus companheiros morrerem ou serem assassinados, e tudo que ele podia comer era uma sopa rala no final de cada dia. O livro inteiro é um exemplo de resiliência, de poder de superação, de fé, de esperança. Força para poder suportar o que era imposto a ele, aceitação para aceitar o que não podia ser mudado, gratidão pelo que ainda restava para ele e esperança por dias melhores, né? Ele dizia que sempre acreditou que em algum momento no futuro aquele inferno iria acabar, né? Ele disse que tiraram tudo dele, menos a liberdade de escolher como ele iria reagir àquela situação. Ele não podia mudar a situação, ele não podia mudar a circunstância, mas ele podia escolher como ele iria reagir àquilo tudo. E ele escolheu resistir e suportar. E a gente sai de férias na praia só porque choveu um dia, a gente fica resmungando no ar-condicionado e dizendo que tudo de ruim acontece com a gente. O Viktor tinha um olhar no futuro, no dia que ele poderia reencontrar sua família e publicar seu livro. O maior medo dele era não ser digno do próprio tormento. Os nazistas podiam vilipendiar o corpo dele, privar de liberdade, torturar a alma, mas existia um último espaço, que é o espaço da escolha, né, da nossa mente, do nosso pensamento. E isso ninguém podia tomar dele, né? Como manter a sanidade vivendo no meio do inferno. Com o fim da Segunda Guerra, o Viktor é libertado, mas descobre que sua família tinha morrido em campos de concentração. O pai e a esposa morreram de exaustão de tanto trabalhar e a mãe numa câmara de gás. Parecia que o inferno nunca teria um fim. Ele foi um sobrevivente improvável, viveu mais 52 anos ainda depois da Segunda Guerra e deixou como legado a logoterapia, um dos mais importantes livros sobre busca de sentido e propósito que alguém já escreveu. Em Busca de Sentido.